be back here in Brazil. I want to pick up on some of the points that were made already this morning. People raised issues around inclusion and equality, around partnerships across sectors, the point that we have to do more with less resources, or shifting some resources, for example, from military and police action to promoting positive development. We talked about summing our actions and crowding in more, working on the same issues. We talked about rethinking innovation and creativity, particularly in terms of social inclusion. And we talked about exchange of knowledge and data. The first point I want to make this morning is that wherever I go in the world talking about the SDGs, I want us to think about the incredible urgency of the problems that are facing every country and the world, and that having a timeline of the year 2030, which is not very many years away, much less than a generation, should really require us all to act with more urgency, to act in a more concerted way, and to be really bold. So I'm just going to make a few minutes of remarks, and then I want to leave you with a question about how bold Brazil will be in tackling the SDGs. So we created a platform a few years ago called the SDG, Sustainable Development Goals Platform, Philanthropy Platform. And it's a global initiative. We have a focus already on certain countries, 8 countries where we've launched this work. 3 in Africa, 2 in South America, Brazil and Colombia, 2 in Asia, plus the United States, and more recently we're working in the Middle East, North Africa region. What we're doing with this platform is we're aiming for systems-level transformations. This is what's required to achieve the SDGs. We do it by connecting foundations and philanthropists with the knowledge and networks that can deepen our collaboration, that can help us to leverage our resources, and help us to scale our impact. We have a unique position in this platform that involves all of you because we have the understanding of government and philanthropy, access to a lot of different networks, and access to a lot of data and knowledge. But a platform, any platform, is nothing more than its members, its actors, its players. So, like any platform, we really need to encourage a much more of a gathering in of different organizations and institutions. What do we do in each country? We start with the interests of each foundation. We make an opportunity to leverage one's own resources with others for collective efforts. We create opportunities for scaled impact through these collective efforts and try to pinpoint what we call transformative levers for change. It's an opportunity as well for shared measurement. When we were planning this session today, what we're going to talk a lot about is the question of sharing both data and sharing measurement. How can we really work with each other more deeply together? This really addresses some of the imperatives that we see today in philanthropy. Many of us are concerned about having greater impact. Many of us are concerned about how to make a greater difference, even if we don't have an increasing share of resources. And many of us care about being more accountable. I think what's important in the work that we're doing is to think about collaborative pathways. This is an approach that applies systems thinking to analyze the interconnectedness of various elements of the SDGs. I think everyone in this room knows that there are 17 SDGs and 169 targets. And we all, this morning, selected some that are the highest priorities for us. At the global level and at the national level, we have to think about all of them. It's really a holistic, comprehensive framework that brings together environmental, social, and economic challenges and solutions. At the same time, the entry point for any individual foundation or philanthropist
is probably not going to be all 17. When we first started working on the Sustainable Development Goals, the most frequent point that we heard was, we can't work on 17 things at once. So we don't expect everyone to work on 17 things at once. But we do hope that platforms that bring different institutions together are really looking at the points for transformative impact and the way that when you do systems thinking, you can connect together different sectors. We heard so much this morning already, for example, about the issue of inequality. We know that education has to do with inequality. We know that natural resources and environment has to do with inequality. We know that access to decent work has to do with inequality. So it's important that we continue to draw the connections between these different areas. When we talk about creating collaborative pathways in any country, we often start with a systems map. Systems mapping, we know that there are organizations in Brazil that are already using this and very good at it. It's thinking about the fact that every single problem we work on sits within complex adaptive systems. And we have be able to shift these systems to address the root causes behind the problems that we're tackling. We know that we have to find transformational levers to solve the problems that we're addressing. What we mean by that is there are points of intervention that by doing something, you can have an outsized impact. It means looking for where is there pent-up energy and enthusiasm to change things. Sometimes people refer to this as acupuncture philanthropy. What is our best investment to really make larger shifts? And then we need to agree on how to collaborate together to work on this. Because none of us working as an individual foundation is going to make much of a difference. It really is about partnerships. Just a few more words on what we mean when we talk about systems thinking or a systems approach. The SDGs are a wonderful framework to be able to take this work further because it is a shared global framework and it's normative. It tells us where we want to go in the future. It's a roadmap, but it tells us where we want to go, but we have to create the how, the specifics of how to get there. As I said, it crosses systemic transformation, crosses social, economic, and environmental issues. We want to look at the root causes, and our thinking and action and our decision-making is often in silos, so it's how to break out of those disciplinary silos. And also looking again at those levers for scale. We have change right now that's happening on an incremental basis, but to achieve the SDGs, we have to really pick interventions that are going to make substantial differences. Incremental change, as I think Luciana is going to show us later, is not going to get us to where we need to go with the SDGs. When we think about the levers for transformative scaling of our efforts, often they're divided into four of the key ones that people focus on most. One is policy and governance. What kind of policy reforms really help us to scale our efforts? The second one is the world of markets, looking at how markets operate, market instruments, the kinds of economic models that our countries adopt, and the whole area of social finance and impact investment. Each of these is a way to unlock greater scale of impact. A third one is social movements, the whole idea of citizen action, people banding together, either pushing changes in behavior, changing the very norms that our societies use, and changing our mental mindsets of what we expect of our societies. What do we expect of our business community? What do we expect of our politicians? What do we expect of ourselves? And a fourth lever that we're looking at more and more is technology itself. In the last session, of course, we heard about some of the new technologies that exist, like blockchain and artificial intelligence. Right now, some of the world's leading systems thinkers are looking at precisely this question. And of course, these technologies are neutral in terms of social benefits. They can either be used for good, used for evil, or neutral.
It's up to us to think about how to use these technologies for positive good and how to use them in service of reaching the Sustainable Development Goals. I wanted to just share something that a lot of us in the philanthropy sector that are working with platforms think about in terms of collaboration. This is a spectrum of donor collaboration. This was in an analysis that was done a few years ago by the Packard Foundation and Bridgespan, looking at how donors collaborate. On the left side is simply exchange of knowledge. That's when funders are partnering together to exchange ideas and awareness of issues. And as you go along the spectrum, you can see different levels of intensity for collaboration. The next one over is to coordinate funding. That's when you agree on complementary strategies and exchange ideas. And after that is actually co-investing in certain initiatives or activities. One beyond that is creating a new initiative together. And finally, on the far end is when funders simply give money to another institution to spend for them. What we hope to do here in Brazil with our SDG philanthropy platform is push people, not necessarily to the one all the way on the right, but to really connect people to collaborate more together, because we believe that's the only way to achieve the SDGs. And it's not just funders collaborating with each other, it's a much deeper collaboration with government, with the private sector, and with academia, working across sectors. In terms of creating collaborative pathways, this is a time frame that we've been using in our SDG philanthropy platform for some other countries. Basically starting with some background research, doing stakeholder mapping and interviews, having small focus group meetings. We had one yesterday with some organizations that are interested, having workshops and organizing mechanisms for collaboration, and then starting to collaborate, doing more together, making commitments and catalyzing actions together, putting in place a monitoring and evaluation framework, often targeted toward exactly what the SDGs are designed to achieve. Again, for every sustainable development goal, there are targets within it, working together to see what we can create that works to achieve those targets. And finally, learning and improvement, always embodying course corrections. What does monitoring and evaluation have to do with scale? We know that by keeping our eye not just on short-term project outcomes of our grants, but keeping our eye and our viewpoint on longer-term social change, longer-term transformation, we will be able to build into our work, into our programs, into our grant making, much deeper impact, because we're not just looking for the short-term outcomes, we're looking for the long-term goals. And part of that is both tracking progress and communicating about it, and then learning and finally expanding the partners that are involved. I just want to end with an example of a collaboration pathway that we created in Kenya. This is looking specifically at early childhood education and early childhood development. It started by a group of foundations and partners in government and the private sector, deciding that what they wanted to focus on was achieving maximum developmental potential for children, using knowledge of early childhood development science, and thinking about how that affects parenting practice. Then thinking about the acupuncture points, what to focus on. It was addressing the lack of knowledge. People don't realize in Kenya how important it is to focus on early childhood development. What are the channels to communicate learning about that? How do you build in science, what we're learning about the brain of children and how we can really encourage their development? And then deciding on the pathway together. How can we support parents, guardians, the broader community, caregivers, to understand the importance of cognitive stimulation and healthy nutrition, and how they're important contributors to early childhood development? So that's just one example from another country that we now have many organizations working on together.
So to leave you with this final thought, we are working on creating a number of global SDG innovation hubs around the world. We call them results accelerators. We believe that by organizations working together, we can really identify and then tap those transformative levers to reach scale. We're looking for interventions that move the needle, again, not just project outcomes, but long-term, to reach the long-term goals. We're looking for metrics, measurements that really tell us what's the systems level impact that we can have. And finally, we don't just want to explore the solutions that we know already. We want to find solutions that we haven't identified yet. And that could be, when I think about the issues that we've been talking about today, inequality, better education systems, addressing environmental concerns. Some of those solutions we have, some of them we need to create. So I leave you with that, and I think my colleagues will be taking us more deeply into some of the SDGs that we can apply this to. Thank you. Thank you. Thank you very much, Heather. Agora nós vamos ouvir da Luciana Guiar, representante do PNUD no Brasil, que está com essa agenda dos SDGs, o conceito dos aceleradores, né, que eu acho que a Heather traz aí a acupuntura, e a gente está vendo todo o sistema, o framework dos ODS, e a gente vai entrar num novo conceito agora que a Luciana vai apresentar. Por favor, Luciana. Bom dia a todos e a todas, é um prazer falar com vocês. Eu vou trazer um pouco desse framework que a Heather já mencionou, mas trazendo um pouco do que é a Agenda 2030, o que são os ODS, como eles estão relacionados a metas e também a métricas, né? E contar um pouco de algumas escolhas que a Plataforma de Filantropia Brasileira fez como um ponto de entrada dentro dessa intervenção dos institutos e fundações relacionados às questões de desenvolvimento de uma maneira mais macro. Então, eu acho que o primeiro ponto que é importante, a gente fala dos ODS como se eles fossem dissociados de uma agenda maior. Eles estão ligados à Agenda 2030 e ela se propõe a construir o mundo que nós queremos em 2030. Né? Essa é uma agenda complexa, ela envolve um conjunto de atores voltados para a construção de meios de implementação dessa agenda, voltados também para investimento, né, tanto do setor público quanto do setor privado, e ela traz como um ponto estratégico o fato de nós termos uma visão comum sobre o mundo que queremos, né, uma visão de futuro alinhada com um conjunto de nações, né, 193 países que acordaram essa agenda. Ela também vai trazer um quadro de resultados, e é dentro desse quadro de resultados que se localizam os objetivos do desenvolvimento sustentável, esses 17 objetivos que vocês colaram no seu crachá. Junto disso, existe toda uma estratégia de implementação dessa agenda, né, e também a necessidade de um acompanhamento, um monitoramento e uma construção de métricas para ele. Quais são os principais eixos dessa agenda? Né? Ela está linkada a uma questão de universalidade e não confundi-la com uniformidade, ao contrário, ela é adaptável a cada um dos contextos, né, de cada país. Ela tem um foco fundamental em integração, porque, afinal de contas, ela é uma agenda, o impacto do que nós fazemos, ele é integrado, né? Ele não está separado por caixinhas, e isso envolve uma questão de desenvolvimento, olhando para a questão de desenvolvimento econômico, a questão social e ambiental, como os três pilares dessa agenda, que são indissociáveis. Né? A gente não pode separar um do outro, eles são completamente interrelacionados. E o fato fundamental de que a gente não pode deixar ninguém para trás no processo de desenvolvimento. Então, essa é uma agenda em que a gente tem que olhar para as pessoas que estão ficando para trás nessa linha de desenvolvimento e que precisam, de fato, de apoio para chegar lá mais rápido. Então, os 193 países definiram esses 19 objetivos, que foi uma construção da sociedade, é uma construção bottom-up, até que se chegou aos 17 objetivos. Né? Falar rapidamente em relação a eles e contar para vocês como eles se relacionam com as métricas. Vamos lá?
dentro desse enorme desafio que a gente tem nos 17 ODS, vocês podem ver que os números são impressionantes, o que a gente fez aqui, muito em cima da construção de um trabalho conjunto da Plataforma de Filantropia, que é uma iniciativa do PNUD, juntamente com a Rockefeller Foundation, e um conjunto de parceiros nacionais que a gente envolveu, e a gente tem o IDES, enfim, um conjunto de redes de fundações e institutos, e também alguns institutos e fundações fundadores da plataforma no Brasil, foi exatamente fazer o exercício de entender quais seriam os pontos de entrada para essa agenda, né? E quais seriam aqueles que, de fato, poderiam vir a transformar a atuação do campo de filantropia no país. E, a partir do trabalho que a gente fez com esses nossos encontros e com os nossos workshops, o conjunto de atores identificou 4 ODS que poderiam ser a porta de entrada para a atuação das organizações, independentemente das áreas que elas trabalham, né? Mas olhando muito para a perspectiva de desenvolvimento de país. O que seria transformador de país, né? E o que faria com que essa agenda, de fato, virasse e acontecesse em 2030, olhando para uma perspectiva de desenvolvimento mais macro. Então, 4 ODS foram selecionados. O primeiro foi o número 16, né, que vai falar muito da questão da paz, justiça e instituições eficazes. E aqui tem um conjunto de metas linkados a cada um desses ODS. Então, são 17 ODS, 169 metas e 230 indicadores. Mas olhar para as metas de uma maneira mais acurada, de tal forma que você começa a ver um conjunto de ações que vão estar relacionadas a ela. Então, no 16, a gente tem a questão de acesso à justiça, violência, fortalecimento das instituições, a questão da corrupção, e, basicamente, olhando por uma perspectiva de fortalecimento das organizações e das instituições locais. O outro ODS selecionado foi o 17, ele é estratégico, ele é transversal, ele vai falar de parcerias e meios de implementação, e nesse conjunto de ações você tem tecnologia, informações, ou seja, dados, né? Políticas públicas de apoio, um ambiente regulatório e ambiente de negócios propício, e um conjunto de ações que podem vir a apoiar a implementação dessa agenda de todos os ODS, né? Além disso, o tema de educação, que é bastante caro e afeito aos institutos e fundações no país, né, com forte área de atuação, mas muito olhando para essa questão de uma educação voltada para a cidadania, para desenvolvimento sustentável, né, não só olhando para a educação tradicional, embora ela também faça parte da agenda. E o tema da redução das desigualdades, que a Heather já comentou, e que é importante para a gente entender como é que a gente vai olhar para o país de uma maneira distinta. Então, eu deixo vocês com essa provocação desse grupo de fundadores da plataforma brasileira. Foi um exercício feito muito de olhar para o país, e vou passar a fala para o meu colega Fábio, que vai contar um pouco mais de como é que essas organizações fundadoras da plataforma no Brasil estão vendo essa agenda e as provocações que o Fábio pode colocar para a gente pensar adiante. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana. Queria convidar agora o Fábio Deboni, gerente executivo do Instituto SEIB, para compartilhar um pouco como é que os institutos e fundações familiares, corporativos, independentes se engajam com os ODS, com essas portas de entrada, né? Colocar no nosso contexto. Por favor, Fábio. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Prazer enorme estar aqui. Minha fala vai muito mais no call to action, é tentar, a partir do exposto anteriormente, ser um pouco mais, e aí, como que a gente embarca nesse barco aqui que está colocado no mundo todo, né? Então, vai muito nesse sentido. Tem aqui um papel de olhar a partir de um instituto que está envolvido na plataforma no Brasil, está envolvido nessas reflexões e tentando também olhar para dentro da nossa atuação e ver como que o ODS vai fazer uma ebulição interna no que a gente já faz. Esse é um pouco o desafio aqui que está colocado. Então, primeiro, assim, eu queria fazer um par de questões bem breves e óbvias aqui para todos, que é, quem daqui conhece os 17 ODS? Levanta a mão. Com sinceridade. Ok. Outra pergunta. Quem conhece as metas dos 17 ODS? Então, nem vou fazer a última, que são dos indicadores. Então, não, assim, que conheça as metas já olhou o ODS que você chamou de seu, lá, o 4, já olhou as metas, assim, destrinchou as metas, estudou
olhou para elas e falou, nossa, caramba, eu achava que era o ODS 4 só de educação, mas, na verdade, ele está cruzando vários outros temas. Olhou para os indicadores e viu, nossa, como que está medindo? Esse é um pouco o exercício que está colocado, né? Então, a gente olha os 17, que já é um número gigante, quando você vai descendo, é muito mais complexo. Tem um universo gigantesco para a gente mergulhar nele. Então, né, sair um pouco do ícone óbvio e começar a mergulhar agora mais profundamente para conhecer esse tema. Tá? É uma tarefa que está colocada para todos nós, né? Não está dada. Eu queria trazer 3 pontos bem breves de reflexão, que é a gente olhar o ODS como ponto de partida e de chegada. Quer dizer, ele é um framework, né? Não, ele é uma janela, uma porta de entrada, mas, ao mesmo tempo, ele tem metas e indicadores que você tem que contribuir para chegar no final, 2030, e, assim, onde nós alcançamos aquelas transformações que estão colocadas. Então, a gente tentar olhar as duas coisas, né? Não só ele como um frame, mas também como é que eu contribuo com aquele indicador, com aquelas metas que estão colocadas, em parte ou no todo. Acho que o segundo, que talvez seja o convite mais bacana para institutos e fundações, é como a gente repensa a nossa lógica de atuação. Como a gente viu muito bem colocado aqui anteriormente, a gente está falando de uma lógica cross-sector, né? Interatores, intersetores. Então, abrir mão do meu projetinho, do meu programa, e como é que eu desconstruo e conecto isso num conjunto de outras organizações, para além do nosso setor da filantropia, né? Então, acho que é um desafio que não é muito trivial, é bem desafiador. E um terceiro, foi bem tocado aqui no início, da abertura, acho que pelo Átila, sobretudo, essa questão desses temas mais espinhosos, mais estruturantes, polêmicos, dependendo do ponto de vista, mas são temas que não são tão triviais no universo da filantropia. A gente até tangencia em alguns momentos esses temas, mas a gente, às vezes, não consegue fazer uma reflexão sobre desigualdade, por exemplo, que é um tema que está circulando aí. Como é que eu aprofundo nessa agenda e debato como a minha organização pode se envolver de forma profunda com esse tema. Acho que vou com essa reflexão, e aí, para concluir, apenas imagens são de desigualdade. Essa foto é muito clássica, muito comum, mas e aí? O que a nossa organização está debatendo em relação a esse tema de desigualdade, né? Como que a gente conversa com essa agenda? Como que a gente conversa com a agenda da corrupção? E aí a corrupção, a foto, ela não é a mais bacana, né, a mais didática, porque ela dá a linha da questão do sistema eleitoral e do sistema político, mas a corrupção, ela é maior do que a esfera pública, né? Ela vai nas esferas, inclusive, das empresas, do setor privado, da nossa vida como pessoa física. Não sei se todo mundo já ouviu ou já viu, a Controladoria Geral da União, a CGU, lançou há uns anos atrás uma campanha que chama As Pequenas Corrupções do Dia a Dia, que é super legal. Mostra a gente, no nosso dia a dia, né, aquele jeitinho que você dá no dia a dia, como que isso alimenta um sistema maior de corrupção. Então, pensar um pouco sobre isso também, né? Pensar sobre igualdade de gênero, sobre a questão que está colocada aí, empoderamento feminino, violência contra a mulher. Tem uma agenda densa, né, por trás. Tem algumas fundações que direcionam a sua atuação para essa agenda. Então, é legal ver que o tema já está permeando no nosso setor. Também foi falado no painel anterior aqui sobre essa questão dos dados abertos, transparência, essa agenda da tecnologia, como a Retra falou, é a serviço do bem comum e não ela como neutra, né? Dados abertos para quê? Né? Como que eu uso isso em prol de uma atuação? E aí também uma provocação para a gente. A gente tem no Brasil uma lei de acesso à informação, a LAI, que obriga, no bom sentido, as estruturas estatais a disponibilizarem os dados de salários, contratos e etc. Será que a gente está tão longe de ter isso valendo para o nosso setor também? Da gente passar a abrir mais os nossos dados? Também dialogando com um colega aqui que falou da CAF anteriormente, com certas resguardos, né? Você não tem como abrir 100% tudo, mas como que você está alinhado a essa agenda. Então, para fechar, a gente fala de atuação em rede, é dessa atuação em rede que a gente está falando, né?
Quer dizer, como é que eu abro mão mesmo, me desapego um pouco do que a gente já faz e estou disposto a construir com o outro em pares, dar trabalho, porque requer um trabalho mais coletivo, um desapego, enfim. Isso nem sempre é tão entendido pelos nossos conselhos, pelos nossos executivos, enfim. Então, um pouco eu fazer esse exercício, né? É bacana, a imagem é convidativa. Então, eu faço essa provocação para encerrar e acho que a gente vai ter um debate para fazer, convidando aí quem quiser depois, fazendo uma propaganda nossa, tem uma plataforma que chama Inova Social, é um tema que está muito permeando as conversas aí, que é o Inova Social, a gente tem conteúdo sobre esse tema, e essa reflexão ODS, ela está, de certa forma, também alimentando o nosso diálogo lá. Então, é isso. Obrigado. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada a todos os palestrantes.